Então, começando agora sim, mais um podcast Oportunidades e Desafios, essa é a 4ª edição, como eu disse, semana passada a gente fez 3 edições, devem estar para sair, ou já saíram no YouTube da GG Educate, tem muito mais conteúdo lá também para a gente conseguir passar essa mensagem, enfim, né, para você conseguir entender e aplicar cada vez mais as habilidades comportamentais. E no podcast a gente discute as oportunidades e desafios, conforme o nome, né, que você, jogador ou jogadora de League of Legends, vai enfrentar na sua jornada, no seu caminho, para se tornar bem-sucedido, trabalhando com o que gosta, independente do que seja essa função, do que seja essa profissão. Eu sou o Felipe Tonello, possivelmente você já me conheça de algumas caminhadas aí no esporte, né? Atualmente estou no CBLOL Academy, estou no Wild Rift também, então faço um pouquinho de tudo, vou para um canto, vou para o outro, mas já passei por outros jogos também, então talvez você já me conheça dessa parte, como comentarista, como narrador, analista, apresentador e tudo mais. E comigo hoje, que eu já falei bastante, salve Lívia, boa tarde, psicóloga aqui da GG Educate, como é que você tá? E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como o Tuelo já deu mais ou menos uma apresentada, né? Eu sou a Lívia, sou psicóloga e trabalho com orientação profissional, né? Com ajudar as pessoas a se encontrarem, a ser profissionalmente felizes, pessoalmente realizadas. E eu vim aqui bater esse papo hoje. É isso, você já tem experiência pra caramba nessa parte, né? Chega lá um pessoal perdidaço, e aí a Lívia vai dar uma acalmada, fala, não é bem assim, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos trocar uma ideia. O tema de hoje, como lidar com pessoas tóxicas dentro de uma equipe. E eu tenho certeza que todo jogador de League of Legends, quando fala de pessoa tóxica, de toxicidade, né, já leva a mente a uma memória, alguma coisa que aconteceu, porque não culpando o jogo, mas é uma comunidade, como qualquer comunidade competitiva, às vezes acontece de ter comportamentos tóxicos e pessoas que estão trolando simplesmente, né? E assim, para você conseguir ser bem-sucedido trabalhando com o que você gosta, você vai precisar trabalhar em equipe, invariavelmente. Independente do que você for fazer, alguma equipe você vai ter, mesmo que seja um trabalho que, em geral, você faz sozinho ou majoritariamente sozinho, né? E, enfim, imagino que isso você já até saiba. Agora, assim como no LoL, de vez em quando aparece algum jogador tóxico no seu time, existe a possibilidade também de que você vai ter que lidar com pessoas tóxicas no seu trabalho, na sua equipe de faculdade, no seu mestrado, no seu estágio, em qualquer lugar, basicamente, para que você seja bem sucedido. Essas pessoas estão lá, não tem muito o que fazer. Ou melhor, né? Tem o que fazer, a gente só não pode controlar quando elas vão aparecer. Então, hoje a gente vai falar sobre as melhores estratégias, o que fazer nessas situações, como lidar com essas situações e não ficar bravo também, porque não adianta nada, né, Lívia? Às vezes chega uma pessoa muito tóxica, aí a pessoa quer responder a toxicidade com voz alta, com gritaria, com mais, às vezes, toxicidade, e não adianta muita coisa. Exatamente, né? Assim, por mais que, como você bem falou, né? Por mais que você não trabalhe numa empresa ou com, sei lá, uma grande equipe, no mínimo você vai trabalhar com um chefe, uma pessoa que lhe contrata ou um cliente. No mínimo, assim, qualquer campo de trabalho vai ter pelo menos esses dois seres humanos, você e outra pessoa, né? E aí, quando a gente lida com essas pessoas, a gente tem que primeiro identificar o que é isso, assim, o que é uma pessoa tóxica, né? Que a gente chama. Esse é um termo que a gente usa, assim, mais comumente, né, para a gente explicar o que é uma pessoa que é, vamos dizer assim, difícil de lidar, certo? Uhum. Para quem nunca ouviu falar disso na vida, né? O que diabos é uma pessoa tóxica? É uma pessoa difícil de lidar. E aí, você encontrando com essa pessoa difícil de lidar, o que é que pode dar essa dica de essa pessoa é difícil de lidar, né? Normalmente são pessoas que não desenvolveram bem as soft skills. Ou seja, é quem faz o contrário de tudo que a gente fala aqui. Ou é uma pessoa que não sabe se comunicar bem, ou uma pessoa que não sabe liderar ou ser liderado, ou é uma pessoa que não é resiliente, ou uma pessoa meio desorganizada, que não planeja bem as coisas. Enfim, isso às vezes configura uma pessoa difícil de lidar em um ambiente de trabalho, um ambiente na faculdade, um ambiente, enfim, de qualquer ambiente, né, de modo geral. E aí, a ideia aqui é que a gente consiga falar um pouquinho do que é que a gente pode fazer, né? Mas, enfim, eu já tive milhares de experiências com pessoas assim, em vários ambientes de trabalho, né? Eu lembro que no meu primeiro estágio, eu trabalhava na RH, né? Que era da psicologia. E aí tinha uma mulher do financeiro que essa mulher me pegou para Cristo. Né? A gente tem essa expressão assim, é quando você quer fazer raiva em uma pessoa, pronto, essa mulher me pegou para Cristo. Porque ela vivia pedindo para eu fazer coisa que não era do RH, e eu era só uma mera estagiária. E foi meu primeiro estágio da vida, ou seja, eu era muito verde, eu tinha tipo, muito medo de fazer uma coisa errada. E eu lembro que era um plano de saúde. Aí uma vez chegou um auditor da vigilância sanitária, e a mulher veio brigar comigo porque a sala estava suja. Aí eu falei, gente,
perdoa, irmão, mas é porque eu não trabalho com isso. Eu não sei nem o que eu faço, eu chamo alguém que limpa. Tipo assim, eu fiquei, mulher, por que tu tá brigando comigo, entendeu? Sendo que eu sou uma estagiária, cheguei aqui ontem e não sei nem o que tá acontecendo, né? Então, assim, tem pessoas assim em todo lugar que vão botar sempre a culpa no outro, né? Que não vão ter essa autorresponsabilidade. Enfim, em todo buraco que a gente for, eu já passei por vários desses. Vão ter pessoas que vão ser muito difíceis de lidar mesmo. E assim, no League of Legends, de novo, né? Muitas vezes acontece isso, muitas vezes tem gente que acaba trolando, fala, cara, até nos servidores lá de fora, assim, nos mais altos elos, tem gente que fala, ó, eu vou entrar e eu só vou brigar. Se a gente perder, pouco importa, que pena. Eu só vou ficar procurando briga no mapa, assim, não quer jogar o jogo. O cara, sei lá, ele quer fazer uma coisa a mais e pode acabar estragando, né, bastante da experiência do pessoal, mas, de novo, a gente vai falar aqui sobre como lidar com isso e a importância das habilidades comportamentais, a importância dessas habilidades de liderança, planejamento e tudo mais, né, mentalidade, resiliência e tudo mais, para você lidar com essas situações e, obviamente, transferir essa experiência do League of Legends também pro mercado de trabalho, enfim, para onde você queira trabalhar no emprego que você está buscando, né? No League of Legends, quando acontece uma situação dessa, de ter um jogador tóxico na sua equipe e tal, e fica culpando os outros jogadores, falando que é culpa de todo mundo, menos dele, que ele sempre tá certo, né? Desestimulando a galera, às vezes até trolando também a partida, porque caiu no time errado, fez alguma coisa assim. Quando isso acontece, muitas vezes, outros times, ou outros membros do time, perdão, começam a discutir, como eu falei com esse jogador tóxico, né? Começam a querer apresentar argumentos ou só xingar o cara mesmo, às vezes do nada. A pessoa ela pula, né, a passagem. Ela tentou argumentar algumas vezes, mas ela nunca deu certo. Ela fala, agora eu já vou começar xingando mesmo, porque é assim, já vou ter que chegar lá, já vou encurtar o caminho. E assim, isso acaba sendo distraindo realmente a pessoa da partida, do que precisa ser feito, né, do objetivo que você tem, de qual é a call, de qual é a build, de qual é o gank, de onde está o jungler inimigo e todas essas coisas também que são extremamente importantes para você vencer em altíssimo nível no League of Legends ou até mesmo nos níveis mais básicos e tal. E, obviamente, se você for distraído disso, você dificilmente vai ser bem sucedido, que no League of Legends, né, é alcançar a vitória, é subir de elo, é vencer e tudo mais. Agora, a mesma coisa também acontece no mercado de trabalho. Quando a gente traz essa situação para o seu caminho para ser bem sucedido trabalhando com o que você gosta, né? Você não pode simplesmente perder o foco e parar de jogar, parar de trabalhar, parar de ir à frente, né? Você não pode simplesmente ficar discutindo com essa pessoa tóxica. Você tem que tentar lidar com a situação e resolver. E aí eu te pergunto, Lívia, não dá para a gente mutar também ninguém no mercado de trabalho. Você tá com o cara na sua equipe, você não tem como apertar o botão de mute lá e nunca mais ouvir falar do cara e só fazer o seu jogo, né? Você precisa conversar Sim. com essa pessoa. E aí as habilidades comportamentais também entram muito forte para você saber como lidar com essa pessoa e tentar resolver o problema. Não, a gente tem que olhar para uma pessoa dessa como a gente olha para uma criança, certo? Você vai ficar, aqui a gente fala muito isso, você vai ficar se trocando com a criança, batendo boca? Espera-se que não, certo? Assim, o ideal é que você não fique brigando, batendo boca com a criança, né? O ideal é que você entenda, por exemplo. E aí a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, né? E essas ações, né, no mundo do trabalho, elas são pontuais, é tipo assim, rapaz, essa pessoa é ótima, mas de vez em quando ela dá uma extrapolada. É completamente diferente de uma pessoa que é difícil todos os santos dias. São duas realidades. E aí, vamos primeiro falar uma por uma. Falando primeiro da realidade da pessoa que é difícil de lidar pontualmente. Sei lá, uma vez por semestre, uma vez por trimestre, se a pessoa fez uma coisa que não foi legal, ou então, sei lá, no final do mês só. Tendo visto isso, qual é a ideia? Aqui é quando a gente começa a desenvolver uma atividade, nosso comportamento de liderança, certo? Por mais que você não seja chamado o líder, por mais que você não tenha esse cargo formalmente, quando você tem uma pessoa assim, às vezes são pessoas que são verdes, que não sabem, pode ser o primeiro trabalho daquela pessoa também, sabe? Pode ser a primeira experiência naquele cargo, ou numa empresa do grande porte, né? E aí que você vê, às vezes, que não é por maldade, né? Então, primeiro vamos partir desse pressuposto, não é por maldade. A pessoa está ali, teve um dia difícil, chegou no final do mês, ela está aperreada financeiramente, enfim, pode ser que tenha uma coisa específica lá da vida pessoal dele. Então, a ideia é que você comece a conseguir se comunicar com essa pessoa e trabalhar um processo de feedback com essa pessoa, certo? E o que é que eu, Lívia, e isso é uma visão bem particular, chamo de feedback, né? Porque tem gente que acha que feedback é chegar e falar que o outro fez errado. Assim, olha, você fez isso aqui errado. E eu falo, gente,
não precisa ser um gênio, né, para fazer isso, talvez a pessoa até já saiba, mas o que eu tento trazer como feedback é como é que você pode resolver o problema. Porque às vezes tem gente que quer só botar para fora a sua raiva. E aí vai pro embate. Sendo que, cara, por mais que você esteja lá com aquela raiva naquele momento, você tem que focar em resolver o problema. Se você só depositar essa raiva lá, vai resolver o problema? Não. Então, foca em resolver o problema. Engole essa raiva, certo? Por um tempinho. E foca em resolver o problema. Ou seja, você vai apresentar a situação à pessoa, mostrar para ela o que foi acontecendo. Tipo assim, olha, você viu o que você fez. Isso, aquilo. Claro, eu tô falando aqui no ambiente de trabalho. Talvez no LOL seja mais complicado fazer isso. Mas no ambiente do trabalho, né? Você pega e chama essa pessoa num lugar reservado, né? Também para não expor, para não humilhar a pessoa. Você fala, olha, você viu que você fez isso? Que tal fazer dessa forma? Que tal trabalhar assim, assado? Que tal? Ou seja, você vai dar estratégias para essa pessoa melhorar, porque às vezes ela não melhora porque ela não sabe o que fazer. Tá entendendo? Sim. E porque ela precisa adquirir um novo hábito, e como qualquer hábito demora. E é isso mesmo. Depois que você falar com essa pessoa, ela vai errar mais algumas vezes. Porque às vezes tem gente que é assim, ensina uma coisa uma vez, se na outra vez a pessoa não aceitar, taca na fogueira. Aí eu fico pensando assim, rapaz, essa pessoa, ela só erra uma vez. Quando a gente é corrigido uma vez, ela faz 100%. É o rei da constância. Tipo assim, eu fico pensando, cara, essa pessoa não vai sair do mundo real, né? Então, partindo desse pressuposto, que é uma pessoa que faz as coisas pontualmente, a ideia é que a gente trabalhe feedback e desenvolvimento. O mais importante é desenvolver. É fazer que a pessoa não erre mais. É estar lá e pegar a mãozinha dela e subir junto com ela, sabe? Assim, de melhorar a situação. Em contrapartida, quando a gente chega no outro lado, que é a pessoa que faz aquilo ali com muita frequência, que faz aquilo ali que você percebe que é propositalmente, que você vê que ninguém nem consegue falar com a pessoa, porque tem gente que, enfim, não quer ouvir, não dá para falar, e paciência. Agora, quando a gente chega nesse outro extremo, aí o que a gente faz? Se você já tentou de tudo, né? Se você já tentou feedback, já tentou conversar, já tentou de tudo, realmente é o caso de chamar a liderança, ressalva para aquela pessoa e ver qual é que é. Entendeu? Sim. De falar, olha, essa pessoa está atrapalhando o desempenho da equipe, e aí pode ser o caso de mudar essa pessoa de equipe, mudar essa pessoa de área. Porque às vezes a gente pensa, quando a gente vai reclamar da pessoa, ela obrigatoriamente vai ser demitida. E aí a gente fica com medo, tipo, não vou falar, porque eu não quero ser demitida. Ou até dar um ultimato, né? Fica naquela de tipo, olha, eu vou dar o ultimato porque essa pessoa vai sair do time, vai sair da equipe, vai sair do grupo de trabalho, e aí a pessoa não vai, às vezes não sai, porque não é tão simples assim também demitir uma pessoa. E aí você tem que conviver com aquela pessoa que você deu ultimato, e a pessoa fica sabendo do que você falou, aí a treta aumenta. A treta aumenta. Exatamente. Então, o ideal é que você comece a sugerir essas opções, entendeu? Tipo assim, olha, cara, se a pessoa está trabalhando nesse cargo, e se a gente colocasse ela em outro cargo? E se a gente colocasse ela em outro lugar? Em outro setor, em outra atividade? Porque aí, talvez, essa pessoa não esteja gostando, não é nem com você, porque às vezes o problema é que a gente leva tudo na pessoal, né? Ele diz, fulaninho não gosta de mim. Às vezes não é que fulaninho não gosta de você, ele não gosta daquele cargo. E ele sai descontando em todo mundo, que nem uma criança não faz isso. Pronto. Sim. Ou então a pessoa não gosta daquele chefe, ou a pessoa não gosta daquele setor. Mas às vezes quando ela tem essa opção de fazer essa mudança, às vezes só essa mudança resolve. Isso já aconteceu comigo também, na empresa Júnior. Quando eu era diretora de projetos, eu tinha um gerente de projetos que ele era muito bom. Muito bom. Ele era muito bom mesmo. Ele estava comigo há mais de um ano. E aí, por um azar do destino, ele caiu num cliente que era tóxico e ele se tornou tóxico também. Tipo assim, o cliente cobrava muito dele, aí ele vinha pra mim com um dobro de cobrança. Repassar, tá entendendo? E eu sabia que ele era muito bom, porque eu já conhecia ele antes. Eu falei, cara, o que é que tá acontecendo com essa pessoa, não sei o quê. Aí quando eu falei que, tipo assim, que ele vinha pra cima de mim com muita raiva, e a sorte é que eu sou uma pessoa que a minha autoestima é muito alta, e eu sempre penso, cara, essa pessoa não tá com raiva de mim, ela tá com raiva dela mesmo, sabe? Porque o cliente era cruel, mesmo. E aí, eu lembro que eu falei com os meninos da diretoria, né, que dirigiu a empresa comigo, e falaram, não, tem que tirar. E eu, putz, cara, será? Não sei o que. Aí eu falei, e na época, a gente tinha 2 diretorias que eram nas minhas costas, que era comercial e projetos, era tudo comigo. E a gente já tinha um sonho de separar isso há muito tempo, sabe? Sendo que não dava certo e tal. Eu falei, cara, e se a gente fizesse isso agora? Se a gente tirasse o fulaninho desse projeto e jogasse ele pro comercial? Cara, eu ia perder o meu melhor vendedor. Tá entendendo? Eu tirei esse menino de gestor de projetos, botei ele pro comercial. Foi a melhor coisa. Aí eu fui assumir o projeto lá com o cliente, que eu já era tinha assim a casca mais grossa, e aí foi a melhor coisa que a gente fez, tá entendendo? Então, às vezes, é pensar em soluções criativas para aquela pessoa, entendeu? Sim, demais. E aí que entra o papel do League of Legends, né? A gente sempre fala,
A GG Educate busca ajudar você a ser bem-sucedido trabalhando com o que você gosta, né, na profissão que você quiser, independente de qual seja, pode ser chefe de cozinha, médico, sei lá, tanto faz, porque as habilidades comportamentais elas podem ser utilizadas em qualquer situação. E essa experiência que você comentou de empresa júnior, não que você vai ter exatamente a mesma experiência no League of Legends, não é isso, mas a experiência que você tem no League of Legends ajuda, ela agrega, ela contribui para que você depois não chegue no mercado de trabalho, não chegue numa profissão sem saber o que fazer. E, de novo, né, não é só jogar 15 horas de League of Legends que você vai estar praticando a sua habilidade comportamental. Você tem que jogar com um pensamento ali de, olha, vou tentar praticar isso, vou praticar liderança, vou praticar isso, praticar planejamento, praticar trabalho em equipe, praticar alguma outra coisa ali, resiliência, comunicação com o time. E é o que você falou, muitas vezes na solo kill não dá para você comunicar tanto com o seu time, né? Dá para usar o chat ali e tal, mas nem todo mundo vê também, às vezes o cara te multa, então tem essas questões e a gente sempre fala aqui na GG Educate, temos que ser realista, né? Se o cara tá muito chato, se o cara só quer atazanar, só quer trollar a sua partida, não tem por que continuar tentando insistir em alguma coisa, porque o jogo acabou, você nunca mais vai ver o cara. Então, nessa situação, talvez valha a pena realmente, depois que você tentou falar com o cara, depois que você tentou pingar as coisas pro cara, não deu certo, muta o cara e segue seu jogo, senão você vai perder a sua performance ali, e aí você não vai estar tendo uma mentalidade boa, você não vai estar tendo uma resiliência boa, você não vai estar tendo essas outras questões importantes de habilidade comportamental, né? Mas, em geral, treine isso no League of Legends, pratique isso no League of Legends, e depois simplesmente leva para a vida profissional, que nem a Lívia falou, né? São outras palavras, né? Você tem departamento de uma coisa, setor de outra coisa e tal, mas basicamente o problema em si, como lidar, como aprender a dar feedback, como a Lívia disse também, que é uma habilidade comportamental e tudo mais, você consegue praticar no League of Legends. Por isso, né, que existe essa migração aí dessas questões. E assim, eu mesmo já senti na pele também, né? Quantas vezes não tive que lidar, e eu brinco, Lívia, aqui comigo e com os casters em geral, são dois tipos, né? De tóxicos. Às vezes as pessoas de uma equipe, que hoje, graças a Deus, a minha equipe não tem nada de toxicidade, né? Hoje trabalhando na Riot, todo mundo é de verdade, não tô puxando o saco, todo mundo é de verdade, muito de boa. E na maioria das equipes que eu trabalhei, era bem raro ter uma pessoa ou outra que era tóxica, mas às vezes tinha, e tinha que lidar da mesma maneira que você falou e tal, cada situação uma situação, pensando mais na solução do que no problema também, né? E isso é extremamente importante, mas a gente lida muito com a toxicidade de público, né? Que seriam nossos clientes, vamos dizer assim. Então, a gente lida muito com, às vezes, uma cara que não gosta da sua cara, ele vai te xingar, ele vai xingar até a sua mãe, a sua família, porque você falou o nome de um item errado, né? Então, existe muito isso, e a gente também tem que lidar. É claro que são maneiras diferentes de lidar com o público, porque não é todo mundo que a gente precisa ir atrás. Lembrando que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a toxicidade é problema, assim, da pessoa. A pessoa trouxe com ela, né? Não é que você necessariamente é muito ruim, alguma coisa assim. A maioria das vezes a pessoa teve algum problema, alguma coisa que aconteceu, tá infeliz por algum motivo e ela traz essa toxicidade, né? Então a gente acaba entendendo isso, mas é uma habilidade que também a gente teve que desenvolver, porque senão tava na roça. Cada transmissão, ouvir groselha, ler alguma groselha e se for ficar triste todas as vezes e não saber lidar todas as vezes, a gente não segue praticamente para transmissão nenhuma, né? E aí, às vezes a pessoa pode estar vendo e estar falando, pô, mas ter uma pessoa tóxica no time é muito ruim, eu não consigo focar no que precisa ser feito. E aí, de novo, entra a habilidade comportamental, que a gente já falou aqui várias vezes na GG Educate, de resiliência, de determinação, de foco, até mesmo de planejamento, para que elas todas juntas façam uma mentalidade forte, uma mentalidade boa. Não é aquele mindset de coach quântico, não é tipo, meu astro está em tal lugar, agora eu tenho um mindset de vencedor. Não é isso. E sim uma mentalidade no sentido de saber lidar com as situações. E no League of Legends você consegue praticar isso e depois transferir para qualquer profissão que você for exercer, for atuar, né? Outra coisa que talvez seja uma dúvida que você quer complementar? Claro. Só um pontinho, né? É que Uhum. às vezes, quando a gente vai lidar com pessoas difíceis, e aí tu falou isso, né? Putz, tem uma pessoa muito difícil na minha equipe. Cara, especialmente num jogo que eu imagino que não vai durar ali muitas horas extensivamente, tipo, não vai durar, sei lá, 8 horas por dia. Se você não conseguir lidar com uma pessoa difícil no momento de um jogo, bicho, quando chegar no mundo do trabalho, ele vai te esmagar, entendeu? Porque vai ser muito mais difícil. Vai ter pessoas que você vai ter que lidar por muito mais tempo, porque às vezes, sei lá, é o seu chefe. E aí você vai ter que aprender a lidar, né? Então, acho que uma coisa legal do League of Legends é isso, é de você ensaiar essas habilidades, né? É de você colocar aquilo ali para a experiência e realmente criar estratégias. Tipo, cara, quando vier essa pessoa, eu não vou nem me trocar com essa pessoa. Tipo assim, eu vou falar, tá bom.
Vamos fazer isso, vamos resolver, para foco no resultado, para. Era só isso. Não, é isso mesmo, que o League of Legends ele é um ambiente seguro, né? Ele é um laboratório para você testar Sim. alguma coisa, para você depois aí sim ir colocando num estágio, numa faculdade, num trabalho de escola, num trampo, né? Alguma coisa que você quer fazer, no planejamento que você está fazendo, numa startup que você está trampando, qualquer coisa, na real, né? Por isso que a gente fala, uma das belezas, e talvez a maior beleza da habilidade comportamental, é que ela pode ser reproduzida em qualquer jogo, em qualquer situação. Se você quiser ser pro player, por exemplo, você vai precisar disso. Putz, time dá muita treta o tempo todo, não tem como. Time de competição, porque querendo ou não, às vezes o cara joga bem, o outro joga mal, aí um tenta colocar a culpa no outro, aí tem que resolver. Aí eles ficam de boa, aí você vence todo mundo, tá tudo maravilhoso. Aí um perde, aí tenta achar a culpa de novo, aí um vai falar mal pro outro, aí vai fazer rádio peão. Aí... Time é uma várzea, às vezes é complicado, às vezes não, sempre é muito complicado. Então ser pro player não é tão bonitinho assim, ficar lá jogando o dia todo, mas se for o seu sonho, se você se sente bem fazendo isso, já comece desde agora a aprender a lidar com essas pessoas, que é uma habilidade muito importante também. Uma outra dúvida ou indagação, pensamento que a pessoa pode ter é tipo, mas eu não tenho como lidar com uma pessoa dessas, né? Tem que tirar do time, eu já quero mandar embora. E aí é o que a Lívia falou, que você disse, né, Lívia? No mundo de trabalho não é bem assim, você não consegue simplesmente tirar a pessoa do seu caminho, e aí entra todo a questão de liderança, né, que você muito bem trouxe, de tentar ver o comportamento dessa pessoa, dar a solução, trabalhar junto, se mostrar proativo ali, ter iniciativa para tentar mudar um pouco dessa pessoa e vai medindo, né? Se a pessoa for melhorando, beleza. Se a pessoa não for melhorando, aí você vai, né, vendo como que dá para fazer diferente e até, eventualmente, espero que não, poder chegar no último caso aí de apelar uma superioridade, alguma coisa assim, mas, em geral, você precisa ter essa habilidade de liderança, mesmo que você não seja líder, né? Igual você disse também, não é tipo, eu sou o líder designado. Aí, isso aqui não é problema meu. Na real, não. Se você for lá e ajudar essa pessoa e realmente ter essa iniciativa, esse aspecto de liderança, isso faz, inclusive, com que você seja até mais bem estimado, né? Mais bem querido, possivelmente, Sim, pela liderança real. Eu ia até falar isso, assim, já aconteceu muito comigo, de eu ir para vários ambientes que eu preciso que aquela pessoa coopere comigo. E às vezes, quando eu chego no ambiente e eu vejo que tem uma pessoa que é mais difícil que as outras, eu já me trabalho para tratar melhor aquela pessoa ali. E como assim? Tu fica puxando o saco, não sei o quê. Não, mas é porque, por exemplo, se eu sei, porque tem gente que normalmente é assim, que no começo é bem casca grossa, tipo, fechadão, não sei o que, não sei o quê. Mas quando você vai criando vínculo, a pessoa ainda vira um doce, né? Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes, sei lá, trabalhar em equipes que todo mundo falava, eita, vai trabalhar com a fulaninha? Puxa, a fulaninha é difícil. Ou seja, quando ela me avisava, rapaz, eu era o doce da fulaninha. Chegava, oi, fulaninha, tudo bom? Tá precisando de ajuda, minha flor, não sei o que, não sei o que. Eu era a melhor amiga da fulaninha. Tá entendendo? Ou seja, eu tinha essa resiliência de me moldar ao jeito de cada pessoa. Sim. Tá entendendo? A saber que se tal pessoa é mais prática e objetiva, rapaz, com a fulaninha, ó, tem que fazer isso aqui, eu fiz isso aqui, pá. Ou então, se o outro ciclaninho tem que chegar mais devagar, falando com calma, eu chego lá, meu amor, vamos aqui, 1 minuto de cada vez, não sei o quê, tá entendendo? Então, é isso que faz. Sim. Porque o que importa, pessoal, para as contas, é a equipe dar resultado. E se para isso eu tiver que me moldar, rapaz, eu vou me moldar, entendeu? Porque a vida toda eu vou ter que lidar com essas questões, com essas pessoas, né? Então, sim, eu poder experimentar isso no League of Legends, poder experimentar isso em alguns trabalhos, algumas coisas, é a melhor coisa que eu faço, porque eu vou aprendendo a me moldar a cada situação. E de novo, né, no LoL, na solo queue, às vezes você tem uma pessoa que tá jogando mais agressivo, como é que você vai treinar esse molde, né, treinar essa versatilidade? Às vezes você pode ser mais agressivo também, ou então não é porque a pessoa tá sendo muito louca que você vai seguir todas as causas, né, então você tem que saber como analisar, e de novo, análise dos cenários dentro daquele jogo para poder alcançar a vitória, também é uma habilidade, porque no mercado de trabalho você vai estar constantemente analisando o que está dando certo, o que está dando errado, como que você pode chegar no que você quer fazer, né? Independente da sua carreira. E com isso você vai se moldando. Eu já trabalhei em times, né? Que muitas vezes o pessoal falava assim, nossa, vai trabalhar com um ciclano. Pô, o ciclano é muito difícil de lidar. Essa é a palavra, né? É muito difícil de lidar. O cara lá não tem como, o cara fala de um jeito e tal. E assim, super tranquilo, foi ótimo, na realidade, a convivência, sabe? Então, é mesmo... E eu já fui com esse pensamento também, falaram que o cara era difícil de lidar, então eu vou na surdina, vou vendo, vou sentindo o jeito, vou estar ali e tal, e não é puxar saco, é realmente você tentar se moldar, porque se você fica batendo de frente com a pessoa, que você falou, às vezes o resultado já era, né? O Décio, que é também da equipe da GG Educate, para quem está conhecendo agora, né?
ele fala muito isso, a gente tem que ser orientado aos resultados, é assim que a gente vai ser bem sucedido, né? Independente da profissão, independente do que você quiser fazer. Então, muitas vezes você tem que moldar, às vezes também a pessoa, né, vai se amolecendo, você consegue moldar a pessoa se molda o que você quer, você faz essa mediação, tipo, ó, eu cedi aqui tal dia, agora você não consegue quebrar essa para mim, tá ligado? Rola tudo isso, essa política também ali dentro e é muito importante para lidar com essas pessoas tóxicas, né? E uma terceira coisa que talvez as pessoas estejam pensando é tipo, mas se cair uma pessoa dessa na minha equipe, no meu caminho e tal, para ser bem sucedido, né? Trabalhando com o que eu gosto, ou então no LoL profissional, porque eu quero ser pro player, tô num time tier 3 e cai um cara assim, uma pessoa assim, eu acho que eu tô na equipe errada, eu vou embora. Mas também não é sempre assim, né, Liv? Inclusive, é uma boa oportunidade de praticar, de novo, comunicação, resiliência, liderança, porque às vezes você está num lugar bom, num lugar correto, que faz sentido com o que você quer. E você não precisa necessariamente sair fora porque tem uma pessoa que você não consegue lidar muito bem dentro dessa equipe, né? Sim, não, exatamente, né? E o que é mais engraçado disso é porque, assim, a gente tem que pensar sempre nessa lógica, eu sempre falo, né? Do resultado, do resultado, do resultado, do resultado. O que é que começa a dar errado? Quando a gente tira o olhar do resultado e começa a botar o olhar para si mesmo, que é tipo assim, rapaz, é porque tem gente que faz isso, né? Ah, eu não sou valorizado. Ah, me botaram numa equipe mó paia aqui. Ah, cara, eu poderia fazer muito mais se eu tivesse com a equipe XYZ. É o famoso no LoL, vou ter que carregar. Esse é o famoso. Vou ter que carregar isso, sozinho. Isso. E aí, às vezes, a gente sempre olha isso como se fosse uma coisa muito ruim, né? Sendo que, pensa bem, rapaz, se você quer se destacar numa empresa, pode ser muito mais fácil você se destacar numa equipe que tem pessoas bem ruins do que numa equipe que tem pessoas muito boas. Pode ser que você passe despercebido. Então, às vezes, quando o gestor lhe coloca lá e você, tipo, sustenta até o fim aquilo ali, putz, pra ele aquilo ali pode ser tudo. Ele pode ver, caramba, eu realmente posso contar com o fulaninho. E não, tipo, putz, o fulaninho foi envenenado por aquela equipe. Porque também tem essa outra realidade. Às vezes você é bom, tá na equipe ruim, você se deixa. Tipo, bicho, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, não sei o quê. Cara, se você fizer isso, é só andar pra trás. Aí o chefe vai ver, então ele também não é bom. E aí, quantas pessoas saem das empresas por causa disso? Ficam rolando de empresa em empresa. Porque sempre tá numa equipezinha mais ou menos, não sei o que, sendo que assim, bicho, como é que você quer ser reconhecido se no primeiro desafio, se às vezes, sei lá, o gestor tinha que botar aquele povo para trabalhar, ele botou lá para salvar a equipe e você pega e afunda junto com ela. Tá entendendo? Então, assim, às vezes são os momentos que a gente tem que se provar mesmo. Falar, olha, eu tô aqui, eu sustentei, eu sou realmente bom. Eu fiz o que eu podia. E até mesmo quando você vai tentar uma vaga de emprego, que ela é bem desafiadora, às vezes a pessoa me pergunta, me dê exemplos de situações que você trabalhou que foram muito desafiadoras. No pior dos casos, você vai ter história para contar. Tipo assim, quando você for para a seleção, a pessoa vai ver, caramba, essa pessoa aqui já passou por um mal bocado, então ela consegue sustentar a barra aqui também, entendeu? Ela consegue ir mais. Então, assim, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter para não se deixar envenenar pelos venenos. Tá entendendo? Sim, não deixar acontecer aquela da laranja podre que acaba apodrecendo o cesto todo, né? Então, assim, realmente, e às vezes tem uma outra coisa também que talvez não seja uma toxicidade que a gente vê, assim, tipo, direto, de alguém xingando, de alguém sendo difícil de lidar, alguma coisa assim, mas tem um outro ponto que pode deixar você, pode te contaminar, digamos, que é a pessoa não querer fazer mais do que já tá fazendo, assim, tipo, às vezes a pessoa nem tá fazendo 100% dela, né, mas, eu tenho intriga com tal fulano, aí você compra a intriga da pessoa, nem conhece a pessoa que tá acima, nem às vezes nem conhece direito o líder, mas a outra pessoa já tá ali, faz uma cota e fala que a outra pessoa é chata, e você nem tomou as conclusões por você mesmo, às vezes você não sabe se a pessoa foi chata com esse líder, e aí por isso que tem essa treta, e aí a pessoa não faz muito, você também não faz muito, acontece exatamente isso, às vezes você acaba sendo envenenado, né, o que é um problema, porque se passar um ano e a pessoa não estiver lá, se você tivesse continuado bem resiliente, com essa mentalidade forte, né, talvez você pudesse continuar no lugar, e isso seria uma oportunidade muito boa para você, né? Então, acho que muitas vezes, principalmente no cenário de profissional, Lívia, falta um pouco disso, assim, a galera não lembra, não entende, fica uma dica para você que quer ser pro player, que talvez você possa trabalhar com alguma pessoa do cenário daqui 2 anos, 3 anos, você quer que sua carreira tenha 1 ano. Né? A sua carreira não é um split só, pô. A sua carreira é pega o BRTT, pega esses caras aí antigos, né? Os caras estão aí há muito tempo, então você quer que sua carreira dure no mínimo 5, 6 anos. Né? Então, se você não tiver essa noção e às vezes se deixar levar por algumas coisas por falta de resiliência, que é uma habilidade comportamental que você treina no League of Legends e pode usar
deve usar para ser bem-sucedido trabalhando com o que gosta, se você deixar se levar por isso, pode ser um grande abraço e não vai ser nada interessante. E lembrando, importante falar isso, a gente não está falando para você escutar, aceitar o comportamento tóxico de alguém da sua equipe passivamente, né, sem fazer nada, mas sim a gente está falando para você que apagar o fogo com gasolina é pior, né? Não vai adiantar muita coisa. Então é por isso que essas técnicas estão sendo discutidas, estão sendo passadas a vocês, porque senão realmente não tem muito como fazer esse corre. E, de novo, é importante ter nessas horas essa mentalidade lá Peaky Blinder, né? Essa mentalidade fria e calculista, no sentido, claro, não coach quântico, não romantizado da coisa, mas no sentido de analisar o que está acontecendo, pensar até que ponto que vale a pena brigar com a pessoa, qual é a solução que você pode dar para essa pessoa. Às vezes a pessoa só está tendo um dia ruim, que nem a Lívia falou, você pode deixar a pessoa no canto dela, né? Não precisa assim também achar que é o fim do mundo. Às vezes acontece, daqui a pouco a pessoa já está bem, então é tentar entender essa situação. E esse é, né, o pensamento calculista, o pensamento analítico do que está acontecendo. Não é que você vai meter uma boina e vai resolver o problema, não é isso, não é o Peaky Blinder, mas nesse sentido, esse que é o pensamento calculista, né? E, enfim, é bem importante a gente sempre falar sobre isso. E é uma coisa que vai continuar pro resto da vida, né, Lívia? Porque você, acho que desde épocas antes da empresa Júnior, já deve ter tido que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso na infância, no trabalho, na velhice, em todo canto, em todo lugar. Então, não tem muito como fugir, né? Não existe um passe de mágica. Aliás, a gente da GG Educate nunca fala de passe de mágica por conta disso. É uma habilidade, você tem que treinar, você tem que passar pelas situações para saber como lidar. Não, exatamente. Então, assim, é aquele negócio que eu sempre falo, quanto mais você evita lidar com essa galera difícil, trabalhar, isso sempre vai ser mais difícil. Quanto mais você se expõe a essas situações e começa a desenvolver as habilidades para trabalhar isso, cada vez vai ser mais fácil, entendeu? Então, aquela questão, não é porque tem uma pessoa difícil que você vai lá, demite, joga fora, multa, corta. Quando você evita a exposição a essas situações, você está deixando de aprender como lidar com isso, sendo que, rapaz, vai chegar uma hora lá na frente, você vai precisar disso aí. Então, quanto antes você começar a desenvolver, melhor para você. Muito, muito. E uma última coisa, antes da gente partir para esse finalzinho, Lívia, que me veio na cabeça agora, que é um outro termo que é muito interessante, muita gente acha que tem uma concepção um pouco errada, às vezes, do que pode ser, que é a assertividade, né? Tem gente que fala, não, eu tô sendo durão, eu tô batendo boca, eu tô indo frente a frente porque eu tenho que ser assertivo, eu preciso falar mesmo, né? Se for para sair no box, depois não sai no box, mas eu tenho que falar, porque eu tô treinando a minha assertividade. Mas a assertividade no League of Legends, quando você quer fazer uma play, fazer uma build no seu time, quando você quer pegar um campeão, né? Você quer meio que impor uma ideia sua, assertividade não é necessariamente isso, né? Não é você mandar, não é você ser mandão. É você entender e se posicionar, são coisas diferentes. Né? Sim, a gente consegue muito medir a assertividade pelo resultado. O que você faz dá um resultado bom, duradouro, porque às vezes pessoas mandonas, elas conseguem manter o resultado ali por pouco tempo. Que a galera toma um susto, aceita, mas a longo prazo a galera não sustenta aquilo ali por muito tempo. Ninguém vai querer lidar com a pessoa mandando a vida toda. Entendeu? Enquanto que uma pessoa assertiva, ela consegue dar a medida certa às coisas. Nem muito a mais, nem muito a menos. É dar a medida certa. Quando for precisar, ser mais durão. Quando precisar recuar, saber recuar. Entendeu? Então a assertividade, ela fala disso. Sempre tente, quando você pensa, rapaz, será que eu fui assertivo no que eu falei? Olhe para o resultado. Deu o resultado que você esperava? Deu certo, as coisas conseguiram caminhar, ninguém saiu puto ali lutando, não sei o quê. As pessoas entenderam o que você quis dizer, elas conseguiram comprar a ideia e atingir o objetivo? Sim. Então, tem tudo para dar certo, entendeu? Sim, uma coisa que sempre dá para espelhar com o League of Legends é o lance de você seguir, às vezes, uma call que você sabe que não é boa. Isso, para mim, é uma assertividade. Porque, por exemplo, você tem um top laner que eliminou o adversário, e ele quer fazer o arauto. Só que ele não tem pressão no meio, você não sabe onde está o caçador dos caras, e a bot lane dos caras deu recal. É a pior situação para você fazer um arauto, mesmo que os caras estejam com um a menos. Naquele momento, não é o melhor momento para você, às vezes, ir para esse arauto. Você é o caçador, supondo. Muitas vezes,
você pode seguir a call do cara, dar ruim, aí o cara vai te culpar, você vai culpar o cara, vai virar aquele salseiro, né? Que não é o que a gente quer, não é o que a gente está falando para fazer. Mas muitas vezes você pode simplesmente digitar no chat ou então pingar para a pessoa sair e tal, e você tem os seus motivos. Você tem o porquê. Se você tem certeza do que você sabe, e aí entra o estudo do jogo também, você aí está sendo assertivo. Você não vai pro arauto naquele momento, mas o cara que está do outro lado, o cara que morreu, gastou um teleporte, voltou, você matou ele de novo, aí ele não vai ter teleporte, aí você pode ir pro arauto, por exemplo. Né? Um exemplo que é muito, muito comum no LoL, em solo kill e também no competitivo. Aí você está sendo assertivo. Então, tudo bem, você está se impondo, você está se posicionando, mas o resultado foi melhor e você sabia o que fazer, né? E aí entra também que para você ser assertivo, você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter realmente muita confiança no que você sabe. Não adianta também ser um assertivo que não sabe nada, né? Aí é complicado, realmente. Você tem que ter humildade também de reconhecer os momentos que você tem certeza, os momentos que você não tem certeza, né? E isso, esse reconhecimento, essa autoanálise também é uma habilidade comportamental desse rol aí, desse grupão de habilidades comportamentais importantes para você ser bem sucedido trabalhando com o que gosta. Então, isso acontece dentro do League of Legends, e aí, como a Lívia disse, você consegue transmitir isso, fazer isso, praticar isso no LoL, né? E depois levar isso para o mercado de trabalho. Então, assim, você tem uma coisa que talvez você não queira fazer, você tem certeza que é uma coisa que realmente, cara, explica, fala, sabe? Não fica fazendo birra, né? Fala, ó, eu realmente penso que é isso, por conta disso, com base em experiência tal. E aí, como a Lívia disse, se deu certo o resultado, se funcionou, show de bola. Se não funcionou, aprenda com o seu erro também, não fique criando, como é que fala? Desculpas para isso, né? E tentando fazer ali uma cena, tal. Não, tudo bem, errei, não vai se repetir, vou fazer o máximo para não se repetir. E é isso, errar faz parte, a gente sempre fala isso aqui, né? Errar faz parte, que bom que você está errando no começo, porque se estiver lá numa situação que você precisa tomar a decisão da sua vida e não estiver preparado, cometer um erro lá é muito pior do que cometer um erro no estágio, no primeiro emprego, né? Numa primeira tentativa, num primeiro negócio. Então é muito importante também sempre ficar de olho nisso aí. E agora sim, Lívia, para a gente ir se encaminhando para o final, queria que você deixasse uma dica, e já deu aulas, na realidade, já deixou mais dicas, né? Mas uma coisa a mais, uma mensagem final aí para a galera que tem dificuldade em lidar com pessoas tóxicas, ouviu isso e agora quer colocar em prática. Pessoal, é o que eu sempre falo, se exponham a essas situações para aprender a lidar logo. Não evitem, porque às vezes tem gente que fala assim, não fala tu, fulaninho, com ele, não, tu vai lá falar com ele que eu acho ele difícil. Sempre tem alguém que pede para o outro alguém ir lá falar, né? Outra pessoa vai falar. E aí você evita a situação e deixa de aprender, deixa de desenvolver a habilidade. Então, assim, se exponha, né? Se exponha a essas situações. Quanto mais você se expõe, quanto mais você bota skin in the game, quanto mais você se machuca no caminho, mais você cria casca, né? Quanto menos você se expõe, menos você cria casca. E fica um adulto inseguro, certo? Então, quanto mais você deve se expor a essas situações e tentem, vão lá, que vai ser melhor para vocês. Demais, cara. E eu tenho até, para finalizar, um exemplo muito prático disso. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa que não era caster e tal, não é ninguém conhecido. Obviamente não vou citar o nome, mas sempre vai ter aquela pessoa que fala: ah, será que foi o fulano? Foi o V7? Não, não foi o V7. Não foi pessoas do casting. Na época que eu trabalhava com organização de eventos, era uma época que era tudo mato, nem era caster, estava começando a ser caster, né? Eu trabalhei com uma pessoa que uma vez, antes de dar um problema, a gente estava trocando ideia, e essa pessoa falou que o pai batia muito nela, né? E esse cara depois falou: olha, meu pai parou de me bater quando eu bati no meu pai. Aí eu falei, beleza, história de vida da pessoa aí e tal, né? Uma pessoa que vem de um histórico bastante rude, bastante, né, caótico e tudo mais. Beleza. Certo dia, um tempo depois, a gente sabia que essa pessoa era estourada, tinha personalidade forte no sentido de, né, ser difícil de lidar, às vezes um pouco tóxico. Certo dia, depois de um tempo, eu tive que tirar algo a limpo lá com aquela pessoa, deu um problema lá no evento, a gente precisava de uma coisa que a pessoa não fez, e eu tinha que não dar uma bronca, mas eu queria entender o que aconteceu para a gente poder fazer depois alguma coisa e consertar. Só que sempre que rolava esse tipo de coisa, as pessoas falavam que o fulano não ouvia ninguém, que o fulano só queria estar certo, que dava esse problema. E aí eu fiz exatamente o que a Lívia falou. Eu sempre fui muito tranquilo com a pessoa, nunca procurei briga, nunca tentei me, né, ser acima da pessoa. Cheguei e falei, cara, aconteceu tal coisa, não tô botando a culpa em você, mas a gente quer entender pra gente conseguir consertar, porque já deu problema. Então, não tem por que ficar chorando.
cara foi, não, pô, tava não sei o que, pô, aconteceu tal, tentou meio que sair pela surdina, mas tudo bem, também não fiquei forçando o cara a se desculpar, ajoelhar, sabe? E aí a coisa foi fluindo, pá, beleza. No final do nosso trabalho, o cara abertamente me considerava muito bom, muito parceiro, muito bom no que fazia, sabe? E eu não tô me gabando, mas uma pessoa que só xingava todo mundo, no final acabou me considerando uma pessoa parceira, uma pessoa amiga, né? E que às vezes o instinto da pessoa era ser durão, era, né, ser aquela coisa, aquele touro desgovernado e tal. E na realidade a pessoa depois até me elogiou. Quase nunca aconteceu com ninguém. Então é isso, é saber lidar, é saber se colocar nas situações. E acho que essa é a mensagem. E você pode e deve e pratica e desenvolve isso quando joga League of Legends. E é uma das maneiras que a gente da GG Educate quer te ajudar para você conseguir ser bem sucedido trabalhando com o que você gosta, usando o League of Legends como maneira de treinar, como maneira de praticar, como maneira de entrar, né, em contato com essas experiências. E estamos aqui para isso, lembrando sempre. Vai lá nas nossas plataformas, YouTube, no Insta, no Face, em todo lugar, é só procurar GG Educate, GG Educate, né, que escreve, mas lê GG Educate em inglês, e tem lá muito conteúdo sobre outras habilidades comportamentais, muitas dicas, muita coisa para que você consiga chegar no seu objetivo, trabalhar com o que sonha, com o que gosta, ser bem-sucedido e encurtar o seu caminho, facilitar o seu caminho, ter uma vantagem competitiva para se manter na alta performance a partir do League of Legends, usando o League of Legends, beleza? Livia, deixa um salve então, deixa um tchauzinho para a gente poder ir. Pois é isso, pessoal. Tchauzinho, até o próximo, certo? A gente vai continuar conversando sobre esse e outros assuntos por aqui. Beleza? Então, um tchau, segue a gente, deixa um salve, comenta aí o que você achou e tudo mais, vamos trocar essa ideia, estamos sempre disponíveis e abertos para trocar essa ideia sobre habilidade comportamental.